realmente a gente tem que estabelecer um tipo de relação pessoal, a Bruna também falou isso, eu também falo isso, diretamente com as pessoas, tentar resolver os problemas por si só, por nós mesmos, na medida do possível. Mas a gente também não pode negar um histórico, tanto de hierarquia abusiva, de chefes que eram poderosos, usavam da prerrogativa do poder para humilhar, para constranger, inclusive, sexualmente, mulheres ou homens, sei lá, e, eventualmente, ficava por isso mesmo. Então, o Estado tem uma importância fundamental nisso, o Judiciário tem uma importância fundamental nisso, sobretudo nos últimos tempos, que essas relações foram dissecadas, foram abertas, e, eventualmente, as pessoas tomaram consciência dos seus direitos, sobretudo do direito de processar alguém por assédio moral, que hoje em dia também é muito incipiente dentro do Brasil, dentro do mundo até, em grande parte do mundo, nos Estados Unidos menos. Mas então você tem que se colocar para conflitar os seus problemas pessoais ainda com o seu chefe, mas você tem que recorrer e pode recorrer também à justiça quando é devido. A questão que eu queria falar, o problema principal, trazendo uma coisa, inclusive, que a Bruna falou, que é a questão, existe realmente o machismo. Existe realmente homens que são abusivos. Mas esse problema, tanto histórica quanto culturalmente, ele é bastante percebido, ele é bastante demonizado e deve ser criminalizado. O machismo de um cara que não deixa a mulher trabalhar, o machismo de um chefe que recorre e deseja favores sexuais às mulheres, ainda que tenha mulheres que cedam a esse tipo de machismo, porque a gente não pode influir na natureza humana do poder como uma forma de sedução. Agora, o problema, por que a gente alerta mais sobre isso e a gente é chamado de negacionista do machismo? Não é. O machismo é uma questão que está sendo bastante combatida. Agora, o feminismo mais pérfido que existe hoje no Brasil e em boa parte do mundo, e eu cito aqui o caso da Amber Heard, ele está sendo judicializado, ele está incrustado no espírito da justiça. A gente vê o caso da Amber Heard e Johnny Depp, por causa de um artigo do Wall Street, ela moveu um processo contra ele, arruinou a vida dele, ficou 6 anos processando, destruiu praticamente a carreira dele, fez com que ele perdesse dinheiro, dentro de um processo judicial em que a justiça sempre se coloca ao lado da mulher. Nos Estados Unidos, no Brasil ainda está em menos. Se uma mulher quiser arruinar um cara, sobretudo um cara que não é conhecido como Johnny Depp, ela consegue. O testemunho da mulher na questão judicial dos Estados Unidos vale quase 10 vezes o de um homem. O ônus da prova fica à mercê da pessoa que é acusada. É esse o problema que a gente tem que apontar. Uma coisa é perceber que existem homens abusivos, homens agressivos, homens assediadores, chefes abusivos e constrangedores. Outra coisa, e aí é que o jornalismo tem que fincar, que o jornalismo, quando o cachorro morde uma pessoa, não vai analisar. Agora, quando um homem morde um cachorro, aí é uma coisa estranha. E o judiciário feminista, a gente tem vários casos aqui no Brasil, vários casos nos Estados Unidos, é flagrante. Ou seja, você pressupor que um gênero inteiro é mais frágil, então deva ter exatamente benesses da justiça, porque você considera uma vítima preferencial, você tira a questão, aí sim, da impessoalidade do próprio princípio de justiça. Se você acha de antemão que todo homem é, em certa medida ou em toda medida, culpado de antemão, você está sendo injusto, é a justiça sendo injusta, então a gente tem a justiça sendo injusta em grande parte dos casos que a gente tem que analisar, e a própria mídia que torce por sempre pela mulher. A gente tem o caso do Neymar, da Amber Heard, da Mariana Ferrer, a gente tem inúmeros casos em que todo mundo disse de antemão que a mulher era a vítima.